Tá gravando certo. Pessoal, então é o seguinte, na última aula, o que a gente fez? A gente começou a definir um conceito de integral dupla, ok? Então, o que a gente vai fazer nesse curso? Antes da gente aprender a calcular a integral dupla, do jeito, digamos assim, usual, né? Da forma mais fácil, né? A gente vai entender um pouco a teoria antes disso, tá? Então, a primeira parte da teoria, o que a gente viu na aula passada? A gente viu a definição de integral dupla, né? Ó. Então, o que a gente precisou fazer? A gente precisou pegar um certo, né? Ó. A gente aprendeu que quando a gente tem um retângulo, né? Como que a gente constrói a partição de um retângulo, né? Você pega o retângulo aqui, ele é o produto cartesiano do intervalo AB pelo intervalo CD aqui, né? Certo? Ou melhor dizendo, eu posso escrever como sendo todos os pares x, y que pertencem a R2, tal que o x é maior ou igual que A, menor ou igual que B, e y é maior ou igual que C, menor ou igual que D, né? Ó. Então, quando a gente pega P1, uma partição do intervalo AB, e P2, uma partição do intervalo CD, isso aqui faz com que a gente defina uma partição do retângulo, né? Isso significa o quê? Significa que a gente vai pegar o retângulo e dividir em retângulos menores, ok? O que a gente faz, então? Quando a gente pega um certo conjunto B, né, ó, certo? Eu quero definir quem que é a integral da f sobre b, o que eu faço? Supondo que esse conjunto B é limitado, a gente consegue encontrar um certo retângulo que contém B, certo? E a gente vai construir uma partição desse retângulo. E o que a gente vai fazer? A gente vai definir o que é uma soma de rima. Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar um retângulo aqui que intercepta B, escolher um ponto dentro dele, fazer o F dele. Quando eu faço o F desse ponto vezes a área do retângulo, eu tenho um termo da soma de rima, certo? Quando eu faço isso para todos os termos aqui, para todos os retângulos aqui da partição, colocando zero, quando o ponto ele está num retângulo que não intercepta o conjunto B, quando esse ponto aqui não faz parte de B, a gente define essa expressão aqui, né, que é a... Espera só carregar aqui. A gente define a soma de rima, né? Ok? Esperar um pouquinho para carregar aqui. Enquanto isso, gente, a prova. Então, tudo certo? Ô Zé, você recebeu a minha? Você mandou naquele e-mail? Mandei sim. Ah, então deve ter recebido sim. Tá. Pessoal, então beleza. Então essa soma aqui que a gente faz quando a gente pega um ponto dentro do retângulo, faz o f dele, multiplica pela área do retângulo, ó, quando a gente faz o somatório, a gente vai ter um somatório duplo, né? Ó. A gente vai somar i e j, né? Ó. Quando eu faço o limite para delta tender a zero dessa soma de rima, se isso converge com um certo número L, esse número aqui é integral, ok? Então a gente vai definir a integral como sendo o limite da soma de rima, né? Beleza. O que eu vou fazer na aula de hoje? Eu vou fazer um exemplo de que como eu calculo a integral, uma integral pela definição, certo? Então vamos começar fazendo um exemplo hoje, tá? A gente vai ver que apesar de ser bem intuitivo a forma que a gente define isso, essa integral, a gente vai perceber que calcular ela digamos assim, no braço, não é uma tarefa muito trivial, né? Então, beleza. Ó. Então, vamos começar pelo seguinte exemplo. Ó. Seja B, o seguinte conjunto. Ó. Conjunto dos XY, né? Que pertence a R2, tais que o X
é maior ou igual que zero e menor que 1. E o y é maior ou igual que zero e menor ou igual que 1, ok? E a gente vai calcular a função, a gente vai tomar a função f de xy como sendo a função x. Tudo bem? Então, ó, calcule quem que é a integral sobre b dessa função, né, de x dy. Ok? Solução. Primeiro, vamos tentar entender geometricamente o que significa isso, né? Ó. Opa. Beleza, ó. Primeira coisa, gente, quem que é o conjunto B aqui, é o domínio aqui, ó. O conjunto B é o retângulo, ó. X variando de 0 até 1, x variando de 0 até 1, y variando de 0 até 1, né? Ó. Certo? O que vai dar isso? Vai dar mais ou menos isso aqui, né? Ó. Certo? Só um minutinho. Beleza, né? Ó. Então, esse aqui é o meu conjunto B, ó. Certo? A minha função f está definida aqui em cima, ó. Quem que é a minha função f de x, ó? F de x, y é a função que pega o par x, y e leva em x, ó. Certo? Ou se a gente chamar z igual a x, isso aqui é a equação do que, gente, no espaço? Z igual a x. Isso aqui é um plano. Certo? Ou plano x menos z igual a zero, né? Ó. Então, z igual a x vai dar o quê? Ó? Z igual a x aqui, ó. Certo? Vai dar uma coisa assim, tá? Como o y está definido, para qualquer y, z é igual a x. Então, é como se eu fosse aqui, ó, colocasse no y igual a 1, z é igual a x, ó. Certo? Então, vamos fechar aqui. Então, minha superfície é essa aqui, ó. Minha função f aqui, ó, o gráfico dela vai dar o quê? Vai dar essa... Digamos aqui eu tenho, né, ó, isso aqui não faz parte da figura, né, ó, certo? Vou colocar pontilhado aqui. Meu gráfico, quem que é aqui, gente? Quem que é o gráfico que é a função? Z igual a x, certo? Z igual a x, ó, é esse plano aqui, ó, definido em cima desse retângulo aqui, desse retângulo que é B, esse quadrado aqui, certo? Quando eu pego toda a região definida abaixo do gráfico dessa função, a figura que eu formo é essa espécie de cunha aqui, ó, ok? Então, o objetivo nosso é calcular quem que é a integral dessa função f aqui, ó, que é a
f de x, y igual a x sobre esse retângulo B aqui, ó. Então, no certo sentido, lembrando que quando a gente faz isso, eu estou interessado em quê? Em calcular quem que é o volume aqui dessa cunha, ok? Como que a gente faz para calcular pela definição? Lembrando que pela primeira coisa eu preciso pensar no quê, ó? Se eu vou calcular uma integral pela definição, eu preciso pensar no quê? Na partição, né? Então, o que eu vou fazer, ó? Ó, então considere. Vou definir uma partição aqui, ó. Considere a partição P1 do intervalo 0, 1, do intervalo 0, 1, em x, certo? O que eu estou fazendo aqui? Aqui não é eixo x, y e z. Aqui no eixo x eu não tenho intervalo 0, 1. Eu vou definir uma partição aqui. O que vai ser a partição? Ó, a partição vai ser o x0 igual a 0. Vai ser o x1 igual a 1 sobre n. O x2 igual a 2 sobre n. O x3 igual a 3 sobre n. Assim por diante. O xi vai ser quem, ó? Vai ser o i sobre n. O xi mais 1 vai ser i mais 1 sobre n. Assim por diante até chegar no xn, que é igual a n sobre n, que é igual a 1, certo? Então, o que essa partição faz? Ela pega o intervalo 0, 1 e divide em n subintervalos, de comprimento 1 sobre n, né? Ó, certo? O que eu vou fazer? Ó? Considere a partição P2 do intervalo 0, 1 em y, como sendo quem? Ó? Eu vou chamar de P2, mas quem que é P2? É quando eu faço o y0 igual a 0, o y1 igual a 1 sobre n, o y2 é 2 sobre n, o y3 é o 3 sobre n, assim por diante. O yj, ó, é o j sobre n, e isso continua, e o yn vai ser n sobre n, que é igual a 1. É a mesma coisa aqui. O que eu estou fazendo? Ó? Eu estou pegando o intervalo 0, 1 aqui no eixo y e vou dividir em n intervalos de comprimento 1 sobre n. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu vim aqui nesse intervalo 0, 1 e fiz o quê? Ó? Dividi em subintervalos de comprimento 1 sobre n. A mesma coisa aqui, ó. Certo? O que eu posso fazer então? Ó? Eu posso definir então a partição desse retângulo B aqui como sendo quem? Ó? Podemos tomar o R e J como sendo quem? Ó? O conjunto de todos os x, y, certo? Que pertence ao R2, tais que o x está variando aqui, ó. I menos 1, I sobre N. E o J está variando de J menos 1 sobre N. E o Y está variando de J menos 1 sobre N e J sobre N. Certo? Então, por exemplo, quem que seria R? Só para a gente fixar a ideia, ó. Exemplinho aqui, ó. Quem seria o R1? Seria todos os pontos pertencentes ao R2,
faz que o x, ó, tá entre, ó. Aqui, ó, o i, então vai ficar 1 menos 1, que é 0, né? Então vai ficar 0, x, 1 sobre n, vírgula, 0, y, 1 sobre n. Então, essa partição seria quem, ó? Seria, se aqui, ó, o 0, aqui é o x1, ó, 0, x1, 0, y1, ó, seria esse retângulo aqui, certo? Tudo bem? É assim que funciona. Então, o que está acontecendo? Quando eu faço, então, construo uma partição do intervalo 0, 1 aí em x, construo uma partição do intervalo 0, 1 em y, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou pegando meu retângulo aqui, fazendo o quê, ó? Dividido em... Fazendo isso aqui, né, ó? Estou particionando ele, né? Eu não vou conseguir fazer com muita exatidão, mas só para a gente ter ideia, né? Então vai acontecer isso, certo? Estou particionando aqui. Cada quadradinho desse é um certo RJ, certo? Vou falar a verdade, nesse caso aqui eles vão ter todos o mesmo tamanho, tá? Beleza. Quanto que vale a área, então, desses quadradinhos aí, gente? Ó. Então, ó, quanto que vai valer a área? Ó? A área a área de RJ é dada por quem? É dada por delta xi, delta yj, certo? Por definição, isso é quem? Ó? É o xi menos o xi menos 1, o yj menos o yj menos 1. Mas do jeito que a gente definiu aqui, ó, quem que é o delta xi? Ó? É isso menos isso, ó. É o i sobre n menos i menos 1 sobre n, e multiplica j sobre n menos j menos 1 sobre n. Aqui, como a base é a mesma, quando eu subtrair em cima aqui, vai ficar i menos i, menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai ficar 1 sobre n vezes... Aqui o j vai cancelar com j, vai ficar 1 sobre n. Então, isso vai dar 1 sobre n ao quadrado. Então, cada um desses retângulos aí, a área deles vale quanto? Vale 1 sobre n ao quadrado. Perfeito? Lembra, Léo, que quando a gente vai definir a integral, a gente precisa escolher um ponto dentro do retângulo lá e fazer o f dele. Então, o que eu vou fazer? O que é esse ponto que eu vou pegar? Ó? Vamos definir o x e j como sendo quem? O i sobre n, o j sobre n. Ó. Certo? Ó. O retângulo IJ, o x não está variando entre i menos 1 sobre n e i sobre n. O y está variando de j menos 1 sobre n, j sobre n. Então, o que é o ponto que a gente vai pegar? Ó?
A gente vai pegar a coordenada aqui, ó. O extremo direito do intervalo aqui e o extremo direito, ó. Certo? Aqui é como se fosse essa quina aqui, ó. Certo? Esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho, esse pontinho. Observe que ele está dentro do retângulo, né? Porque é menor ou igual. Cada retângulo eu vou escolher esse extremo aqui, ó. Certo? Beleza, gente? Note que quanto que vale o f de x e j, gente? Lembrando que a nossa função aqui, ó, isso é o f de i sobre n, j sobre n. O que a função faz? Ela pega um f de xy e leva no x. Então, f desse par ordenado vai dar i sobre n. Ok? Então, aqui eu tenho a partição que eu construí. Eu sei quanto que mede a área de cada partição. Eu escolhi um ponto em cada retângulo e fiz o f dele. O que eu vou fazer agora? Eu vou definir quem que é a soma de rima. Seja a soma de rima, eu vou chamar de Sn aqui, somatório de I variando de 1 até N, somatório de J variando de 1 até N, de F, de X e J, delta XI, delta YJ. Essa é a soma de rima, correto? Quando isso converge para alguma coisa, essa alguma coisa é integral dupla. Só que quanto que vale o F de X e J? Vale I sobre N. Só que aqui o M é igual a N, né? Nesse caso aqui. Deixa eu colocar N aqui. Então, vou colocar aqui. É I sobre N. Quanto que vale o delta xi vezes delta yj? Vale 1 sobre n ao quadrado. Eu posso vir aqui, eu trocar a ordem, escrever isso j variando de 1 até n e variando de 1 até n. Isso é a mesma coisa que i sobre n a terceira. Observe que esse i sobre n a terceira aqui, o n a terceira não depende de i. Usando propriedade somatória, eu posso tirar isso para fora. Fica 1 sobre n a terceira, que multiplica o somatório de i variando de 1 até n de i. Gente, quanto que vai dar esse somatório? Esse somatório é 1 mais 2 mais 3, assim por diante, até n. O que é isso aqui? É uma progressão aritmética, certo? Se eu usar a fórmula da progressão aritmética, isso aqui vai dar quem, essa soma? Isso vai dar n, tem n termos aqui, né? Então é n, que multiplica o último mais o primeiro, dividido por 2, certo? Quanto que vai dar isso aqui? 1 sobre n a terceira, multiplica n ao quadrado mais n sobre 2. O que dá para fazer? Dá para cancelar um n com daqui e um n com daqui. Isso vai ficar o somatório de variando de 1 até n, de n mais o n ao quadrado com n a terceira. Aqui vai dar n a terceira.
melhorar aqui. Isso vai dar meio que multiplica. N ao quadrado sobre N vai dar quanto? Vai dar 1 sobre N, mais 1 sobre N ao quadrado, certo? Como isso aqui não depende de J, eu posso tirar para fora do somatório. Isso vai ficar o somatório de J variando de 1 até N. E esse somatório aqui vai dar quanto? Esse somatório aqui, gente, observe uma coisa, ó. Agora. Deixa eu apagar aqui, eu acho melhor fazer aqui direto, ó. Observe que quando eu fiz aqui, ó, o somatório de I, certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu tenho que executar o somatório aqui. Observe que aqui eu tenho uma constante, eu não tenho um J. Então, esse somatório está mandando fazer o quê? Está mandando pegar essa expressão aqui e fazer o quê? Somar N vezes. Então, o que esse somatório está mandando fazer? Está mandando eu fazer meio vezes 1 sobre N mais 1 sobre N ao quadrado mais meio, vou multiplicar 1 sobre N mais 1 sobre N ao quadrado, assim por diante, N vezes. Isso aqui é a mesma coisa que quem? Que N, que multiplica meio, que multiplica 1 sobre N mais 1 sobre N ao quadrado, certo? Se eu multiplicar esse N aqui, isso é a mesma coisa que meio mais 1 sobre 2N. Portanto, onde a gente chegou, eu posso, então, trocar toda essa expressão aqui, que é a soma de Riemann, por quem? Por essa sequência aqui, ó, meio mais 1 sobre 2N, certo? Então, o que acontece? Se eu fizer o limite quando o delta tender a zero, o somatório de N variando de 1 até N, o somatório de I variando de 1 até N, o somatório de J variando de 1 até N, de F de XI, J, delta XI, delta YJ, isso aqui. Lembrando, ó, fazer o delta tender a zero significa o quê? Significa que eu estou fazendo a norma da partição cada vez menor. Isso significa que o comprimento desses intervalos estão ficando cada vez menores. Quer dizer que eles estão tendendo a zero, mas fazer o comprimento do intervalo tender a zero significa que esse n está aumentando. Que esse n está indo para onde? Para infinito. Certo? Então, isso é a mesma coisa que fazer o limite quando o n vai para infinito. De variando de 1 até n. De j variando de 1 até n. De f de x e j. Delta xi, delta yj. Só que esse limite aqui, ó, é a mesma coisa que fazer o limite quando o n vai para infinito de quem, ó? A gente viu que a soma de Riemann para essa função sobre esse conjunto, pegando aquela partição, é a mesma coisa que essa expressão, meio mais 1 sobre 2n. Quando o n vai para infinito, o limite da constante é a constante. E 1 sobre 2n quando o n vai para infinito? Isso vai para zero. Então, o resultado disso aqui é meio. Certo? Portanto, a integral sobre b da função x dx dy, isso é meio. Certo?
Então, isso é a forma que a gente pode usar, por exemplo, a definição para calcular o volume dessa superfície aqui. Observe, gente, que isso aqui é justamente a metade desse cubo aqui, ó, certo? Que tem aqui, ó, essas arestas aqui, ó, de tamanho 1 e 1, ó. Esse cubo, então, ele vale o quê? A área dele é 1. Metade dele vale meio, ó. Então, geometricamente, a gente consegue perceber que o volume desse cubo aqui é meio, ó, certo? Então, por esse processo indireto aqui, usando soma de rima, a gente conseguiu determinar quem que é o volume abaixo desse gráfico aqui sobre esse conjunto B. Ok? Então, esse exemplo aqui é uma aplicação da definição de soma de rima, né? Mas qual que é o objetivo principal? O objetivo principal é o seguinte: deu para a gente perceber que não é trivial calcular integrais usando definição, certo? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a teoria e a gente vai trabalhar com ela para tentar, digamos assim, outras formas, uma forma, digamos assim, indireta para a gente poder calcular a integração, certo? Isso vai ser o que a gente chama de integrais inteiradas. Só que antes de fazer isso, a gente vai estudar agora o seguinte: quando que existe uma, quando que existe que eu posso calcular a integral dupla de um certo conjunto e de uma certa função, certo? Então a primeira parte foi definir e fazer um exemplo, né, usando definição e ver que realmente esse processo ele determina quem que é integral, né, quem que é o volume abaixo do gráfico. Só que a gente tem um problema, não é trivial fazer isso. A gente pode perceber que com uma função simples sobre um conjunto simples já é uma tarefa complicada, certo? Então, nas próximas aulas a gente vai ver como que a gente faz realmente para calcular essas integrais. Mas antes de fazer isso, a gente vai estudar quando que a gente pode fazer integral, certo? Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí, pessoal? Por enquanto, tudo bem, professor. Vocês entenderam o espírito da coisa, né? Sim, deu para entender, sim. Não, beleza. Ok, então vamos continuar. Essas aulas elas vão ser um pouco mais, mas elas são importantes porque mesmo quando eu faço cursos assim para biologia, para biotecnologia, eu procuro justificar de onde que as coisas vêm. Porque senão fica um negócio meio artificial, meio. Tá? Pessoal, agora eu vou falar sobre conjuntos de conteúdo nulo. Mas o que que é isso, né? Então a gente vai falar conjuntos de conteúdo nulo. Então, gente, ó. Então, ó. Seja D um subconjunto de R2, tá? Ó, dizemos que D tem conteúdo nulo se... Gente, ó, um certo conjunto, ele é um conjunto de conteúdo nulo se ele tem a seguinte propriedade, ó. Propriedade seguinte, ó.
se para todo epsilon marque zero, existe um número finito de retângulos que eu vou denotar A1, A2, AN, certo? Tá isso que o meu conjunto D está contido na união desses retângulos e quando eu pego a área desses retângulos e somo, eu vou denotar por M a área, tá? Somo todas as áreas desse retângulo, a área fica menor que epsilon, certo? Onde a gente está usando M de AI para denotar a área do retângulo AI. Então é isso, gente, ó. Um conjunto ele é de conteúdo nulo se acontecer o quê? Se para todo epsilon eu consigo encontrar um número finito de retângulos, onde o meu conjunto dele está contido na união desses retângulos, e quando eu somo a área de todos esses retângulos, essa área fica menor que epsilon, certo? Então, observe que tem uma palavra importante aqui, ó, para todo epsilon. Quer dizer que isso é verdade para todo epsilon, esse epsilon pode ser uma coisa bem pequenininha, bem desprezível. Se mesmo assim isso acontece, certo? Então eu posso, né, dizer que o conjunto tem conteúdo nulo. Então, no certo sentido, gente, intuitivamente, dizer que um conjunto tem conteúdo nulo significa o quê, gente, para vocês? Intuitivamente. O que essa definição está querendo dizer para vocês? O que essa definição quer dizer, gente? Vamos lá, vamos ver se vocês estão prestando atenção. Felipe, o que significa? Marina, área zero? Isso mesmo. Estou querendo dizer que a área desse negócio aí é uma coisa que desprezível, praticamente zero, certo? Pra falar a verdade, a área é zero, né? Então, se eu fosse fazer assim uma representação aqui, né? Ó, se eu pegar aqui XY, né? Certo conjunto aqui, ó. Tudo bem? Vamos pegar uns pontos aqui, ó. Esses pontos aqui é meu conjunto D, ó. Tá? Vou chamar x1, x2, x3, x4. Meu conjunto D aqui é quem, ó? É o x1, x2, x3, x4. Esse D que tem conteúdo nulo significa o que, então? Significa que eu consigo construir, ó, dado o epsilon mark zero. Existem nesse caso A1, A2, A3 e A4. Então, eu vou fazer A1 aqui, ó. A2, A3, A4. Tá esse aqui, meu conjunto D.
está contido na união de A1, A2, A3 e A4. E quando eu pego a área de A1 com a área de A2, com a área de A3, com a área de A4, isso fica menor que um certo epsilon. Ok? Então, só para a gente tentar entender. Ó. Então, uma observação. O conjunto é de conteúdo nulo. Isso aqui é sinônimo da área do conjunto ser igual a zero. Ok? Beleza. Só que isso aqui está meio vago, né? Ó, vamos fazer um exemplo melhor aí, ó, um exemplo importante. Que vai ajudar a gente aqui no curso. Tá? Exemplo, ó. Seja f, uma função que sai de AB chega em R. Certo? Contínuo. Verifique que o gráfico de f tem conteúdo nulo. Observe que eu estou olhando esse gráfico aqui aonde? Ó, no R2, certo? Então, o que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte, ó. Eu estou no R2 aqui, ó. Certo? Aqui é o R2. Eu tenho um certo intervalo AB aqui, ó. Certo? E eu tenho uma função definida aqui, né? Ó. Certo? Tem uma função f aqui, ó. Esse é o gráfico. Esse conjunto aqui, que é só essa linha aqui definida pelo gráfico, em R2, esse conjunto aqui tem conteúdo nulo. Isso quer dizer que eu consigo construir um número finito de retângulos que contém um gráfico e a soma da área desse retângulo é menor que um epsilon arbitrário. Ok? Eu vou mostrar isso. Beleza. Como que eu faço então? Ó? F é contínua? Ah, tá certo, F é contínua. Então, ó, o que a gente sabe lá do curso de cálculo 1? Vocês fizeram cálculo 1 com quem, gente? Eu fiz com Evandro. A maioria fez com o Evandro, eu acho, né? Nossa turma fez com a Kátia. Certo. Então, ó, seja f no intervalo AB contínuo. Se uma função ela é contínua no intervalo fechado, o que ela é, gente? Ela pode ser integrável, né? Ó? Então, f é integrável.
A f é integrável. Se ela é integrável, isso quer dizer o quê? Então, dado epsilon maior que zero, certo? Existe um delta positivo. Tá o quê? Se eu pegar a soma de rima menos um certo número, que eu uso esse símbolo para dizer quem é, a integral de ATB de f de x dx, isso fica menor que epsilon sobre 4 para CI, pertencente ao intervalo, vai de xi menos 1 até xi, para toda partição de AB com um máximo, né, ó, dos delta xi menor que delta. Ó, o que a gente sabe lá da teoria lá de cálculo 1? Eu sei que uma função f aqui, ela é integrável no intervalo AB. Dizer que a função f é integrável no AB, por definição, é isso. Dado epsilon, existe um delta tal que, se eu construir a soma de Riemann, certo? A soma de Riemann menos esse número aqui, que eu chamo de integral, isso fica sempre pequeno, para todo CI pertencente a esse intervalo aqui definido pela partição, para toda partição com a norma da partição menor que delta. Ok? Então, o que está acontecendo aqui, ó? A gente tem o x0, aqui um x1, né? Professor, Oi. você considerou epsilon sobre 4 porque o epsilon é arbitrário? Isso é uma técnica que a gente usa em análise. Eu poderia considerar epsilon aqui. A gente usa epsilon sobre 4 porque depois, no final, a gente quer que apareça um epsilon bonitinho, tá? Sei. É porque ele é arbitrário, então, você pode fazer isso? Isso. Para qualquer epsilon. Acho Entendi. que você nem sei sobre 4, epsilon sobre 2. Certo? Certo, obrigado. Isso vale para todo mundo. Em particular, vale também para todo mundo sobre 2. Tá? Mas qual que foi a ideia aqui para pegar o epsilon sobre 2? No final você vai ver. Porque no final eu vou ter que usar um truque de soma e subtrair alguma coisa. Vamos fazer. Deixa eu terminar, aí no final vai aparecer. Aí eu volto qualquer coisa. Isso aqui é uma coisa que a gente usa dentro de cálculo, análise, que é uma técnica. Lembra quando vocês fazem limite pela definição? Por exemplo, o limite da soma é a soma dos limites, não é? Então você sabe que f de x menos o L é menor que epsilon, não é? G de x menos m é menor que epsilon, pela definição, certo? Quando x menos x0 é menor que delta, quando x menos x0 é menor que delta. Só que você quer o limite da soma, você quer mostrar que a soma dos limites, o limite da soma é a soma dos limites, então você tem que mostrar isso aqui, ó. Que essa soma aqui, ó, menos o L mais epsilon fica pequeno, menor que epsilon, certo? O que você faz? Ó, você então junta isso com isso. Usa o que a gente chama de desigualdade triangular. E como x menos x0 é menor que delta, isso fica menor que epsilon, isso fica menor que epsilon, mais epsilon é igual a 2 epsilon, certo? Só que para aparecer epsilon no final aqui, o que a gente faz? A gente toma epsilon sobre 2, ó. E aqui, em vez de aparecer 2 epsilon, fica epsilon. Eu vou usar um truque parecido.
Tudo bem, gente? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então é isso, tá? Mas se o epsilon não fosse arbitrário, você não ia poder fazer isso, né? Não. Esse é um argumento que a gente faz porque É para todo epsilon, né? Tá, joia. esse epsilon pode ser qualquer coisa, dado qualquer epsilon, né? É, pode, né? Então você pega qualquer sobre 2. Uhum. Entendi. Isso aqui é a definição de integral. Tudo bem, a gente sabe que pelo fato dela ser contínua, ela é integral nesse intervalo. Então a gente pode pegar a partição aqui, ó, né? Então aqui é o xi menos 1. Aqui é o xi. Vamos pegar ela maiorzinho um pouco. Isso vai até o xn. Certo? Então o que a gente sabe, gente? A gente sabe que para toda partição, ó, se eu escolher um CI qualquer aqui dentro do intervalo, se eu fizer a soma de rima menos a integral, isso fica menor que epsilon sobre 2. Ok? Só que eu vou fazer uma coisa, olha. Como a f ela é contínua no intervalo, em cada um desses subintervalos aqui, ó, xi menos 1 até xi, ela vai ter um certo máximo e mínimo nesse intervalo. Então, ó, como f é contínuo em cada subintervalo da partição, que eu vou colocar aqui que vai de xi menos 1 até xi, pelo teorema de Weierstrass, a gente sabe que existem pontos. Eu vou denotar SI e TI, pertencentes ao intervalo xi menos 1 xi, tal que o F de TI é menor ou igual que F de X, e isso é menor ou igual que o F de SI, para todo xi menos 1 xi. Beleza? O que eu estou querendo dizer? Ó? Pega esse intervalo fechado aqui, ó, certo? O que vai acontecer? A função nesse intervalo aqui, ela vai possuir um ponto de mínimo, certo? Vamos pegar um intervalo aqui. Certo? O que vai acontecer? Vai ter um ponto de mínimo aqui. Nesse caso, o ponto de mínimo, ele coincidiu com o extremo. E vai ter um ponto de máximo aqui, ó. Eu vou fazer em vermelho aqui, ó. Certo? Que eu vou chamar de SI, ó. Tudo bem? Então, esse aqui é o F de TI. Isso aqui é o F de SI. Ok? Tudo bem? Pessoal, deixa eu fazer uma coisa, ó. O que vai dar se eu fizer isso aqui, ó? F de SI
vezes delta xi, menos o f de ti, vezes delta xi. O que vai dar isso aqui, gente? Ó, isso é a mesma coisa que f de si, menos o f de ti, vezes delta xi. Gente, quem que é o delta xi? É esse comprimento aqui, ó. Certo? Quem que é o f de ci menos f de ti, ó? F de SI é tudo isso aqui, ó. F de TI é isso. Quando eu faço a diferença, o que vai dar? Vai dar isso aqui, ó. Então, quando eu faço esse comprimento vezes esse intervalo, o que eu vou ter? Eu vou ter esse retângulo aqui, ó. Certo? Tudo bem? Observe que esse retângulo ele contém todo o gráfico da minha função nesse intervalo que vai de xi menos 1 até xi, ó. Ok? Então, eu vou definir aí como sendo quem, ó? Seja aí vou definir a y assim, é o conjunto do x e y, tais que o y está variando de f de ti até o f de si, e o x está variando de xi menos 1 até xi, certo? Então, qual que é a área de AI, ó? A área de AI vai ser quem? A área de AI vai ser o valor de f de si menos o f de ti menos vezes delta xi. Tudo bem aí, gente? Isso aqui que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Sim ou não? Por enquanto, tudo bem. Tá bom para todo mundo? Tá bom para todo mundo, gente? Quem quer escrever no chat? Beleza. Então, recordando, ó, eu quero mostrar que o gráfico de uma função ele tem conteúdo nulo, certo? Então, o que eu sei? Ó, eu sei que a função é integrável. Então, eu sei que para todo epsilon eu consigo encontrar o delta de forma que se eu pegar toda a partição de forma que a norma da partição é menor que delta, isso quer dizer que todas as partições aqui, o comprimento delas é menor que delta. Se eu pegar a soma de rima menos a integral, isso fica menor que epsilon sobre 2. Só que vamos olhar para cada partição. Para cada partição, como isso é um intervalo fechado, a minha função ela é contínua aqui. Se ela é contínua no intervalo fechado, ela tem máximo e mínimo. Se eu pegar o valor de mínimo aqui da função e pegar o valor de máximo aqui da função, eu consigo construir esse retângulo que contém o gráfico. Certo? Então, eu consegui construir um AI aqui, ó. Então, eu consigo fazer a mesma coisa aqui, ó. Consigo construir um A1 aqui. Consigo construir um A2 aqui. Consigo construir um A3 aqui, assim por diante. Certo? Vou construindo esses retângulos aqui, ó, que contém um gráfico. Para eu mostrar que o gráfico tem conteúdo nulo, o que falta eu mostrar, gente? Falta eu mostrar que a área, se eu somar a área de todos esses retângulos aqui, eles ficam menor que epsilon. Mas observe o seguinte, gente, essa definição aqui, ó, da função f ser integrável, ela não depende da escolha do CI. Esse CI aqui, ele pode ser qualquer elemento aqui dentro do conjunto. Mas observe que tanto o S e o TI, eles estão dentro da partição.
Se isso vale para todo mundo que está dentro da partição, isso também vale para o SI e para o TI. Então, o que eu posso obter daqui de estrela? Ó? Que é a definição pelo fato da função ser integrável. Pelo fato de f ser integrável, o que a gente obtém então? Ó? Eu posso escrever isso aqui trocando o CI por TI, eu posso vir aqui, escrever isso aqui trocando o CI por SI. Então, para todo epsilon maior que zero, existe um delta positivo, tal que, se eu fizer o somatório de I variando de 1 até N, ó, do F de TI, ó, TI é o mínimo que a função assume em cada intervalo, delta xi, menos a integral de A até B de F de x dx, isso é menor que epsilon sobre 2, certo? Com TI pertencente ao intervalo que vai de xi menos 1 até xi, com o máximo do delta xi menor que delta. Então, todas as partições aqui, ó, elas têm norma menor que delta, o TI está lá dentro, isso fica menor que epsilon sobre 2. E eu posso fazer isso também trocando TI por SI. Lembrando que esse TI aqui, ó, é o mínimo que a função assume no intervalo, e esse SI é o máximo que a função assume no intervalo, ó. Certo? Então, vamos fazer isso. Então, vamos escrever a mesma coisa. Segundo, para todo epsilon maior que zero, existe um delta positivo, tal que o somatório de I variando de 1 até N, do F de SI, delta xi, menos a integral de A até B de F de x dx, isso é menor que epsilon sobre 2, com SI pertencente a xi menos 1, xi, com o máximo dos delta xi menor que delta. Beleza. E agora, o que eu vou fazer? Vou mostrar que a soma de todos esses retângulos aqui, ó. Então, quem que é a área? Quem que vai ser, ó? Quem que vai ser a medida do A1 mais a medida do A2 somada com a medida do AI, assim por diante até a medida do AN. Quem vai ser, ó? Lembrando, a medida do A1, quem que é, ó? Eu vou fazer o F de T1, desculpa, o máximo F de S1 menos o F de T1 vezes delta x1, certo? Isso aqui na área do primeiro quadradinho, o T1 é o mínimo aqui, ó. O S1 é o máximo. Faço a diferença dos F aqui, multiplico pela área, tem a área desse quadradinho aqui, ó. Ó. Lembrando que o AE é definido desse jeito, ó. O A1 é quem, ó? O Y varia de F de T1 até o F de S1, para X variando de X0 até X1, ó. Certo? Quem que é o MA2? Isso é o F de S2 menos o F de T2, multiplique o delta X2. Assim por diante. Quem que é a medida do AN? Do AI. É o F de SI menos o F de TI vezes delta XI. Vou somando até chegar na medida do AN, que é o F
de SN menos o F de TN vezes delta XN. Isso aqui eu posso escrever como sendo o somatório de I variando de 1 até N de quem? De F de SI menos o F de TI delta XI, certo? Mas como isso aqui é tudo positivo, eu posso vir aqui, ó, botar o módulo disso. Certo? Aí eu vou separar aqui, ó, vou escrever isso como sendo somatório de I variando de 1 até N, de F de SI, delta XI, menos somatório de I variando de 1 até N, o F de TI, vezes delta XI. Gente, até aqui, ó, o que eu fiz, ó? Usei como quem que é os conjuntos aí que a gente definiu, né? Usamos quem que é a área deles aqui, somamos aqui, certo? Separamos a soma aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte truque aqui, ó. Eu vou subtrair e somar a integral aqui. Aqui é o TI, né? Mais a integral de A até B, de f de x dx. Gente, daqui para cá mudou alguma coisa? Não, ó. Somando e subtraindo, ó, isso menos isso dá zero. Zero menos esse somatório é o que eu tinha antes. Só que agora eu vou usar a desigualdade triangular, lembra? Norma de U mais V é menor ou igual que a norma de U mais norma de V. Então, isso aqui vai fazer o papel de U. Isso aqui, ó, eu vou botar um menos em evidência aqui, vai fazer menos V. Então, isso vai ficar menor ou igual que a norma de U. Mais, eu vou tirar o menos em evidência aqui, somatório de I variando de 1 até N, de F de TI, delta XI, menos a integral de A até B de F de x dx. Certo? Só que aqui eu posso escrever isso como sendo somatório de I variando de 1 até N, do F de SI, delta XI, menos o integral de A até B de F de x dx, mais somatório de I variando de 1 até N, do F de TI, delta XI, menos a integral de A até B de F de x dx. Lembra que norma de menos U, né, ó, é igual a norma de U. Estou usando essa propriedade. Agora, gente, o que eu sei, ó? Eu sei que como o meu TI está dentro do intervalo, e todos esses intervalinhos que eu estou tomando da partição, a norma da partição é menor que delta, eu sei então que esse módulo aqui ele é menor que quem? Que é epsilon sobre 2. A mesma coisa, ó, somatório de f de SI delta xi menos a integral. É menor que epsilon sobre 2. Então isso vai ficar menor que epsilon sobre 2, mais epsilon sobre 2, que é igual a epsilon. Isso implica então que a medida de A1 mais a medida de A2 somado com a medida de AN é o quê? Menor que um epsilon arbitrário. Isso implica, então, que o conjunto tem conteúdo nulo. Certo? Beleza, gente? Mostramos. Pessoal, isso está feito no livro do Guidorize. Por exemplo, eu poderia ter omitido isso para vocês e ido para frente, direto para a gente poder definir as integrais inteiradas, como que calcula as integrais. Mas é importante perder um tempo com isso aqui, tá? Porque isso aqui acaba consolidando a teoria. Como vocês estão, mesmo sendo um curso de licenciatura, vocês estão no curso de
licenciatura em matemática, né? O que diferencia o matemática desses outros cursos de ciências exatas é justamente a capacidade de dominar a teoria da matemática, né? Se eu chego aqui e apresento isso aqui para vocês, aqui, eu faço cálculo sem apresentar essas coisas, esse curso fica praticamente um curso de cálculo para engenharia, para cursos, outros cursos, né? Então deixa de ter. É importantíssimo assim, a gente ver um pouquinho de teoria, mesmo sendo coisa nova para a gente, isso vai abrindo a cabeça, tá? Beleza. Beleza, gente, vamos avançar um pouquinho para chegar no teorema e fechar a aula, tá? Pessoal, então, ó, vamos voltar um pouquinho para a teoria de curvas, né? Ó. Então, você tem uma função que sai da reta e chega em R2, né? Ó. Sai do intervalo AB e chega em R2, ó. Eu vou dizer que gama é uma curva de classe C1 se gama tem derivadas contínuas, tá? Se a derivada da gama é uma função contínua. Tudo bem? E eu vou definir agora o que é uma curva suave por partes, né? Então, seja gama é uma função que sai de AB e chega em R2. Certo? Dizemos que gama é de classe C1 por partes, se gama é contínua. Então, uma curva, gente, ela é C1 por partes se a gama é contínua e se existe uma partição, ó, a partição de AB, ó, T0, T1, T2. Assim por diante, Tn igual a B, certo? E curvas de classe C1. Eu vou definir gama I definida em TI menos 1, TI chegando em R2,
Vamos ir variando de 1 até N. Tais que a gama de T vai ser igual a gama I de T, quando T pertence a esse intervalo que vai de TI menos 1 até TI. Aberto. Tudo bem? Pessoal, então é o seguinte, ó, o que é uma curva C1 por partes? Ó, uma curva C1 é uma curva que ela é... Então, uma curva C1 é uma curva assim, né? Ó. É uma curva... Uma curva C1 é uma curva assim, ó. Certo? Quer dizer, para cada t aqui eu posso calcular a derivada dela, e a derivada é uma função contínua. Tudo bem? Se isso aqui for diferente de zero, a gente diz até que ela é regular, né? Agora, o que é C1? Essa aqui é a curva C1. Agora, o que é uma curva C1 por partes? Ó. Uma curva C1 por partes é uma curva que faz isso aqui, ó. O que acontece? Esse ponto aqui, ó, ela não é diferenciável. Lembrando que por uma função... Dizer que uma função, uma curva, tem derivada, quer dizer que o vetor tangente existe nesse ponto. Só que lembrando, onde faz bico aqui, a derivada, o vetor tangente não vai existir. Certo? Eu não consigo definir o vetor tangente aqui. Nem aqui, nem aqui. Mas o que acontece? Eu consigo definir uma função na partição. Eu tenho um intervalo AB aqui, ó. Eu vou definir uma partição T0, T1, T2, T3 e o T4 aqui é o B. E eu vou definir uma função γ1 definida em T0, T1, chegando em R2, de classe C1, certo? E o que eu sei? A minha função γ, nesse intervalinho aqui que vai de T0 até T1, coincide com essa γ1, ó. Γ de T é igual a γ1 de T aqui, ó. Certo? Eu consigo definir uma função γ2 definida em T1 até a T2, chegando em R2, de classe C1. Quer dizer que essa função γ2 aqui, a derivada existe. E quando eu pego a minha gama original aqui e calculo aqui no intervalo que vai de T1 até T2, ela coincide com essa γ2. A mesma coisa, eu consigo definir uma γ3 aqui, vai de T2 até T3, chegando em R2, de classe C1, onde a gama de T aqui, ó, quando o T está variando no intervalo de T2 a T3, coincide com a gama 3. Gama 4, que vai de T3 até T4, chegando em R2, de classe C1, de forma que a gama 4 de T aqui, ó, coincide com a gama de T. Então, o que acontece? Essa minha curva gama aqui, ela não é C1 em todos os pontos, porque tem esses pontos aqui, ó, T1, T2, T3, que ela tem um bico aqui, ó, certo? Tem uma singularidade. Eu fiz a derivada direita e a derivada esquerda aqui, não está definida aqui, ó, certo? Entretanto, fora desses pontos aqui, ó, a função ela é diferenciável. Então, a gente vai dizer que isso aqui é uma curva C1 por partes.
certo? Uma observação importante, gente, eu não vou demonstrar isso, mas é possível mostrar que uma curva de classe 1 por partes tem conteúdo nulo, tá? É possível mostrar que uma curva suave por partes tem conteúdo nulo, certo? Tudo bem, gente? Beleza. Eu vou parar a aula por aqui, então. Aí na próxima aula eu continuo falando sobre propriedade de integral. E aí na semana que vem a gente vai começar a mostrar como que a gente calcula realmente, né? O jeito que tem que ser calculado as coisas, né? Aqui as integrais duplas, tá? Beleza, gente? Beleza, Zé. Eu vou parar de gravar, tá? Onde que para mesmo?